Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez, graça e paz. Como é bom estarmos juntos nesse espírito natalino, sabendo que Jesus veio ao mundo para nos dar salvação. Como é bom saber que nós temos um Salvador. Queria te convidar a um momento de reflexão, pode ser? Queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça, se concentrasse no Senhor. Eu já ouvi falar que normalmente no final de ano tem dois tipos de pessoas. Talvez tenha aquelas que não veem a hora do ano acabar e querem que o ano acabe logo, porque estão muito cansadas, e tem aquelas que estão cheias de expectativas em relação ao que vai acontecer no outro ano. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que o Senhor Jesus nos veio para nos dar descanso. Por isso, nesse momento, eu queria que de fato você se concentrasse no Senhor. O Senhor está aqui, Ele está entre nós e Ele quer falar conosco. Eu vou fazer alguns segundos em silêncio e depois eu vou orar pelas nossas vidas. Mas fala na sua oração para o Senhor que você está desejoso de ouvir a voz dEle e de ter um encontro com Ele nessa manhã. Senhor Jesus, como é bom estar na sua presença, Pai. Não há nada que se compara ao estar diante do Senhor. Não há nada melhor do que o Senhor. Não há nada que o nosso corpo deseje mais do que a sua presença. Não há nada que a nossa alma deseje mais do que estar contigo. Por isso nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha com poder sobre esse lugar nessa manhã. Que o Senhor venha tocar os nossos corações. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco nesse dia. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para mim sempre é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nas últimas semanas. E se tem algo que Deus tem martelado ao meu coração constantemente nos últimos dias, é o seguinte: é eu perceber de que, na verdade, as coisas mais importantes são as coisas simples. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes a gente paga muito caro, a gente viaja para longe, ou até mesmo se esforça demais para fazer alguns cursos, participar de algumas conferências, ou até mesmo realizar alguns treinamentos. E muitas vezes, apesar da gente ter pagado caro, apesar da gente ter viajado para longe, da gente ter se esforçado muito, a gente pagou todo esse preço para, no final das contas, ouvir outra pessoa falar o que nós já sabíamos. Mas por partir da boca de outra pessoa, tem muito mais valor para nós. Vocês já perceberam isso? Normalmente é assim nas pregações, normalmente é assim nos treinamentos e normalmente é assim na vida. Porque muitos de nós já sabemos sobre a presença de Deus, já sabemos sobre a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo precisamos da afirmação de outros para fazermos aquilo que já sabemos, que é simples, mas que ao mesmo tempo precisa ser colocado em prática. Eu nunca esqueço um treinamento que eu fiz com um homem de Deus. Ele é um homem muito conhecido aqui no Brasil, ele é um homem muito bem sucedido na área na qual ele trabalha. Ele conseguiu ter muitos resultados. E ele disse que quando a empresa dele cresceu, quando o negócio dele começou a expandir, muitas e muitas pessoas, principalmente aquelas que eram mais jovens, começavam a perguntar para ele: qual que é o segredo? O que você fez para alcançar esses resultados? O que você fez para você chegar onde você chegou? Por favor, compartilhe esse segredo com a gente. E ele disse que todas as vezes que ele ouvia essas indagações, essas perguntas, ele não sabia o que dizer. Mas ele disse que conforme o tempo foi passando, ele produziu uma resposta que ele dava para todo mundo que perguntava qual era o segredo. Ele falava que ele começava a responder para as pessoas o seguinte: ele disse: eu nunca fui o filho mais brilhante dos meus pais, eu nunca fui o melhor aluno da sala, eu nunca fui alguém que era fora da caixa, alguém que as pessoas consideravam excepcional. Eu sempre fui uma pessoa extremamente normal. Na verdade, eu sempre fui
abaixo da média. Mas eu realmente acredito que o que me fez chegar até aqui foi porque eu aprendi as coisas que eram muito simples, mas que ninguém queria fazer. E eu simplesmente continuei fazendo essas coisas e não desisti. Eu não tenho estudo, eu não tenho pós-graduação, eu não sou uma pessoa que conheço todas as coisas e tenho todas as respostas. Mas eu sei o que eu sei. Eu sei coisas que são simples e não desisto delas. E por isso eu cheguei onde eu cheguei. Eu não sei você, mas quando a gente vai se aproximando do Natal, eu começo a ficar reflexivo em relação à vida de Jesus. E sabe o que eu acho interessante em relação à vida do nosso Senhor? É de que Jesus veio ao mundo para mostrar para nós o quanto é simples viver a vida ao lado do Pai. Cabe a nós sermos como crianças e nos deixarmos sermos conduzidos pelo Pai, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Sabe o que eu tenho aprendido? O que eu tenho aprendido é que Jesus era muito simples. O que eu tenho aprendido é que Jesus não usava palavras rebuscadas, Jesus usava a linguagem do povo. As crianças amavam Jesus porque Ele era uma pessoa simples. E sabe por que eu acredito que Jesus viveu de forma tão abençoada? E sabe o que eu acredito que Jesus nos ensina a viver? A sermos como crianças, nos braços do Pai. E que no final das contas, ser maduro, ser sábio, crescer na vida, significa simplesmente ser como uma criança, nas mãos do nosso Senhor. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 41 ao verso de número 52. Lucas, capítulo de número 2, verso de número 41 ao verso de número 52. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Lucas, capítulo de número 2, verso de número 41 ao verso de número 52, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Eu não sei você, mas esse texto, ele me impressiona. Esse texto me impressiona porque ele mostra para mim que mesmo ainda quando era menino, Jesus, ele impressionava. Eu acredito que Jesus impressionava não porque ele sabia muita coisa. Jesus impressionava não porque ele tinha completa noção de tudo aquilo que o ministério dele poderia fornecer para as pessoas naquele momento em específico. Eu realmente acredito de que Jesus impressionava porque ele vivia uma vida simples, aos braços do Pai. E mesmo falando palavras simples, agindo de um jeito simples, fazendo coisas simples, o poder do Pai se manifestava diante dele. Eu não sei você, mas quando eu vejo o quanto Jesus impressionava e o quanto Jesus já fazia a diferença, mesmo tendo 12 anos de idade,
eu fico com vontade de fazer as mesmas coisas. E o que a gente pode perceber no verso 52 do texto que nós lemos, é de que Jesus ele permanecia constantemente crescendo em relação a 3 coisas. E é justamente sobre essas 3 coisas que eu quero falar com você nessa manhã. E o que a gente pode perceber é que a primeira coisa que Jesus crescia durante a sua jornada e durante a sua caminhada, ele crescia em sabedoria. Hoje em dia, quando a gente usa esse termo sabedoria, as pessoas logo começam a pensar em conhecimento acadêmico. As pessoas acham que sábio é aquele que estudou muito, que tem um mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ou talvez as pessoas possam pensar que aquele que é sábio é aquele que consegue mexer com inteligência artificial e conseguir todas as suas respostas ali atrás de uma tela de um computador. Talvez alguém sábio nos dias de hoje seja alguém que leia muitos livros. Mas quando eu olho para a vida de Jesus, eu percebo que provavelmente um menino de 12 anos, ele não leu muitos livros. Um menino de 12 anos, naquele momento, ele não fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. E naquele momento em específico, Jesus não tinha acesso ao computador. Ele não podia perguntar para o Google, ele não podia ter acesso a outras inteligências artificiais, mas mesmo assim, ele crescia em sabedoria. Jesus era um menino e se tornou um homem muito sábio. Eu acredito que Jesus era sábio, porque a sabedoria de Jesus, ela não era baseada no conhecimento das coisas. Ela não era baseada no conhecimento humano, mas no conhecimento de quem ele era em Deus. Por entender quem ele era em Deus, ele se aprofundava no seu relacionamento com Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, ele se movia na presença do Pai, e por conhecer cada vez mais a Ele, ele sabia quem ele era. E por crescer em identidade, ele começava a se tornar um homem sábio, porque fazia as coisas de acordo com quem ele era. Isso nos ensina de que o caminho da sabedoria, ele não consiste em conhecer todas as coisas, mas sim em conhecer a Deus profundamente, na presença dEle, através da sua palavra. Nesse semestre eu estou fazendo um curso ministerial, e nesse curso, nessa semana, a gente estava tendo algumas aulas sobre como aprender a ouvir a voz de Deus. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu vejo uma pregação com esse título, eu logo assisto, porque muitas vezes é uma dificuldade para muitos de nós entendermos precisamente como ouvir a voz de Deus. E nessa semana um professor ele estava meio que explicando um dos métodos que ele desenvolveu durante a caminhada ministerial dele para ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, ele escreve. Calma, irmão, não estou falando nenhuma heresia aqui. Ele começou a perceber de que ele não era alguém que era um escritor. Ele não sabia escrever muito bem, ele não gostava de escrever. Por isso ele começou a entender de que se ele buscasse a Deus com todo o seu coração, se ele ficasse um momento na presença de Deus e começasse a ouvir a voz dele, sentir que Deus estava próximo dele, e ele fazer algumas perguntas para Deus, Deus responderia. E se ele começasse a escrever ali naquele momento, ele ia saber que aquilo não ia prover dele, mas sim do Senhor, porque ele não era alguém que conseguia escrever bem. Ele não era alguém que conseguia escrever coisas bonitas. E ele começou a desenvolver isso. E ele começou a fazer perguntas para Deus e as coisas começaram a acontecer. E ele começou a escrever textos, ele começou a entender qual era a vontade de Deus para a vida dele, tudo porque ele se tranquilizava na presença de Deus e buscava ouvir a voz dele. E a proposta dessa semana é que ele nos ensinasse esse método. E eu falei, rapaz, agora sim encontrei o caminho. Já comecei a anotar quais perguntas eu faria para Deus. Perguntas específicas. Senhor, quando o Coxa vai subir para a Série A novamente? Senhor, quando o preço das coisas vai dar uma diminuída para a gente poder viajar de novo? Quando que as coisas vão melhorar para mim, na minha vida? Eu já estava começando a perguntar e pensar em muitas perguntas específicas. Mas a primeira pergunta que o nosso professor direcionou para a gente fazer para Deus era a seguinte: Senhor, o que você gostaria de dizer para mim? E talvez você está falando assim, olha, não estou acreditando que esse método funciona. Irmão, não tem problema, mas comigo funcionou. Porque eu lembro que a gente começou a buscar Deus,
a gente começou a ouvir um louvor, a gente começou a sentir a presença do Senhor e o professor começou a falar, agora faz aquela pergunta para Deus. E eu comecei a simplesmente escrever. Irmão, fazia muito tempo que eu não escrevia com caneta e papel. E eu comecei a escrever algumas coisas que eu tinha plena certeza que não eram minhas, mas eram da parte do Senhor. Mas o que mais me interessou foi o que eu escrevi no final do meu texto. E foi mais ou menos assim. Era como se Deus estivesse dizendo, meu filho, eu amo quando você faz perguntas específicas para mim, mas o que você precisa agora não são de respostas específicas. Você precisa especificamente buscar a minha presença e a mim. Naquela hora eu comecei a entender de que muitas vezes a gente está fazendo muitas perguntas. E a gente acha que a sabedoria é saber respostas que são específicas. Mas a verdade é de que a verdadeira sabedoria é buscar especificamente a Deus. E quando a gente se torna essa pessoa que busca a Deus em todos os momentos, a gente se torna uma pessoa sábia. Porque a sabedoria é consequência de caminharmos no amor de Deus. Nesse final de ano, todas as quintas-feiras, eu tenho participado de um trabalho evangelístico com o pessoal da Mocidade para Cristo. E a ideia é de que a gente visite uma escola uma vez por semana e a gente fale para uma sala em específico sobre um princípio bíblico. E a gente está fazendo esse trabalho numa escola lá em Almirante Tamandaré. Irmão, tem sido uma bênção na minha vida, tem sido realmente muito bom para mim perceber o agir de Deus no meio dessas crianças. Eu sempre esperei de que a gente ia chegar lá e as crianças não nem querer falar com a gente. Eu não achava que elas iam receber a gente ou serem abertas, mas a minha experiência é perceber que elas estão fazendo exatamente o contrário. Tem alguns meninos que eles me veem entrando na escola assim, e eles já vêm correndo para conversar comigo. E é tão bom porque a gente se sente muito amado. Tem um menino em específico lá que o nome dele é Manuel. E eu não sei porquê, mas o Manuel ele foi com a minha cara. Ele gosta de conversar comigo, ele começa a contar a vida dele, ele conta as coisas que estão acontecendo, ele conta as fofocas da escola, as fofocas dos professores, tudo aquilo que está acontecendo. Ele fica lá um tempão conversando comigo. Teve um dia que na hora do recreio, ele ficou uns 15 minutos falando. E no final ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele olhou para mim e disse assim, tio, quanto que você ganha para vir para cá? E aí naquela hora eu olhei e falei para ele assim, olha Manuel, a gente não ganha nada. Ele falou, nada? Eu falei, nada. A gente vem aqui porque a gente gosta de vocês e porque a gente quer conversar com vocês, a gente quer servir com vocês. E ele olhou para mim e falou assim, sério? Eu falei, sério? Então você está aqui porque você gosta da gente? Tô. Sabe o que eu achei interessante? É que depois daquela resposta, o Manuel ele simplesmente começou a se abrir mais. Ele começou a contar coisas mais profundas. Ele estava muito mais disposto a me ouvir por saber que eu queria estar ali. Quando a gente entende que Deus quer caminhar conosco e a gente passa a ouvir a Ele, tendo essa certeza, a gente vai se tornando sábio, porque a gente vai caminhando com Ele. E talvez a gente não tenha todas as respostas. Talvez a gente não seja a pessoa que é mais estudada. Talvez a gente não seja a pessoa que tem mais recursos. Talvez a gente não seja a pessoa que tem mais conhecimento. Mas se nós caminhamos e perseveramos nessa caminhada com Deus, a gente se torna sábio. Porque a sabedoria de Deus é simples. Caminhar com Ele em todo o tempo. Sabendo de que é um prazer dele caminhar conosco e que ele não cobra nada, muito pelo contrário, é o prazer dele estar ao nosso lado. Assim como Manuel fica feliz por não receber nada e querer estar com ele, Deus fica feliz conosco quando nós entendemos que tudo que ele deseja é que a gente desfrute daquilo que ele já preparou para nós e é de graça. E quando a gente percebe isso, a gente não cresce apenas em estatura, em sabedoria, mas a gente cresce também em estatura. E essa é a segunda coisa, que Jesus crescia durante a sua caminhada, que nós percebemos no versículo de número 52.
Jesus, ele crescia em estatura. E eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu imagino um menino de 12 anos, no meio de um monte de homem, todo mundo barbado, e ao invés dos homens ficarem impressionados com os conhecimentos um dos outros, eles ficaram impressionados com o conhecimento de um menino. Um menino de 12 anos, de baixa estatura. O que eu percebo é como que Jesus crescia em estatura, mesmo ainda sendo muito garoto. Como Jesus demonstrava ser alguém diferente e alguém que tinha uma estatura diferente dos outros, mesmo ainda sendo tão pequeno. E o que eu percebo é de que Jesus, ele não era grande, não crescia porque era alguém alto, robusto. Jesus não tinha uma estatura gigante, mas Jesus mesmo ainda, enquanto era um menino, ele já era um grande homem de Deus, porque ele estava cheio da presença do Pai. E por ele ser cheio da presença do Pai, ele era diferente. Quando ele falava, ele se impunha. Quando ele falava, ele tinha autoridade. Quando ele falava, as coisas eram transformadas, porque ele estava continuamente na presença do seu Senhor. Eu tenho ouvido uma frase muitas e muitas vezes nos últimos meses, de muitos professores, de muitos líderes, e eles sempre dizem o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho, que esse é o jeito mais rápido de resolver as coisas. Mas se você quiser ir longe, caminhe sempre acompanhado, porque sozinho você nunca vai chegar longe demais. Você pode até ir rápido, mas longe você não vai ir. E muitas vezes a gente associa essa frase, esse ensinamento, com estar acompanhado de pessoas. Mas o que eu tenho trazido para a minha vida em relação a essa frase é de que a gente quiser ir longe, se a gente quiser crescer em estatura, a gente tem que parar de andar sozinho e começar a andar acompanhado do Senhor. Sabe o que tem acontecido com muitos de nós? A gente quer andar sozinho, a gente quer ser forte por nós mesmos, e a gente começa a andar sozinho, a lutar as nossas batalhas sozinho, a tentar vencer as nossas lutas sozinhos, e ao invés de crescer, a gente se torna um colecionador de problema. E sabe qual é o problema de um colecionador de problema? O problema de um colecionador de problema é de que o problema vira um ídolo. Não sei se já assistiram aquele programa que chama Acumuladores Compulsivos, que a pessoa vai começando a acumular as coisas, e a hora que ela vê, ela está com um monte de lixo na casa dela. Mas ela não quer que ninguém jogue aquelas coisas no lixo, porque aquilo virou um ídolo no coração daquela pessoa. E muitas vezes, sabe o que acontece com os nossos problemas? A gente, ao invés de pedir o auxílio do Senhor para vencer esses problemas, a gente começa a usar esses problemas como desculpas. Eles se tornam ídolos na nossa vida e a gente não cresce em estatura. Eu nunca esqueço uma vez em que eu estava caminhando e conversando com um irmão. E era bem engraçado porque esse irmão era alguém muito pessimista. Esse irmão, ele realmente achava que os problemas dele nunca seriam resolvidos. E sabe o que eu percebi? É que os problemas dele se tornaram um ídolo. Ele falava: olha, eu estou aqui com esse problema, não sei mais o que fazer. E eu falava para ele: e se você fizer isso? Eu não posso fazer isso porque eu tenho um outro problema. E aí quando a gente ia conversar, quando a gente ia ter uma conversa, a gente não falava sobre nada. A gente só falava sobre o problema e a gente nunca falava sobre soluções. E sabe qual é o problema dessas pessoas? É que muitas vezes elas começam a falar dos problemas dos outros também. E elas não resolvem os seus problemas e ainda agregam o problema dos outros na vida delas. E parece que a coisa não anda, não caminha, porque ela está caminhando sozinha. Ela até conseguiu resolver alguns problemas rápido, mas ela não conseguiu ir muito longe, porque ela não estava encontrando as soluções no Senhor, mas simplesmente colecionando outros problemas, por tentar lidar com os seus problemas sozinho. Muitas vezes a gente vira colecionador de problema porque a gente não quer andar com Deus. A gente quer andar sozinho, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente se enche de nós mesmos. Mas na verdade nós estamos muito fracos, porque nós não temos ao nosso lado quem realmente soluciona os nossos problemas e as nossas questões. Quando a gente anda sozinho e sem Deus, a
a gente pode até aparentar estar um pouco mais forte. A gente pode até aparentar estar um pouco mais sábio. A gente pode até aparentar que estamos crescendo. Mas quando nós andamos sem Deus, a gente fica cheio de si, mas ao mesmo tempo muito fracos para vencer os problemas que nós temos. Toda a minha família é do interior de São Paulo. Minha família é lá de Américo de Campos. Naquela cidade tem 10 mil habitantes. Na verdade, irmãos, tem muito menos, porque eles falam isso desde 1970 e tem muito menos gente do que lá. A cidade é bem pequena mesmo. E quando eu era criança, eu adorava ir para Américo de Campos, porque é uma cidade pequena, a gente se sentia livre para fazer o que a gente queria. Eu lembro que eu tinha uns 9, 10 anos e a gente amava dormir numa casa de uma tia minha que mora lá. E essa tia, ela era muito legal, sabe por quê? Porque ela deixava a gente fazer o que a gente queria. Ela fechava a porta do quarto dela e a gente ficava lá a noite inteira fazendo bagunça. E teve um dia que, além dos meus primos, um dos meus amigos queria dormir na nossa casa. E a gente perguntou para a nossa tia, falou, tia, por favor, deixa o nosso amigo dormir aí, a gente quer brincar com ele. Ele falou, com certeza, pode deixar, só tem um problema. A gente não tem colchão, então vocês vão ter que buscar o colchão na casa da avó de vocês e depois vocês vão voltar para cá, porque senão ele vai ter que dormir no chão. A gente falou, não tem problema, a gente busca o colchão, pode ficar tranquila. Mas, irmão, tinha um grande problema sim. Sabe por quê? Porque para ir da casa da minha tia até a casa da minha avó, a gente tinha que passar na rua da escola. Eu não sei se você sabe, mas lá em Américo, a rua da escola é meio mal assombrada. É o que as pessoas falam. Tinha um papo de que tinha um homem que morava dentro da escola e quando uma criança passava lá sozinha, ele pulava o muro, pegava a criança desaparecia. E eu, como tinha 9, 10 anos, eu acreditava naquilo. Como meus primos tinham 9, 10 anos também, todo mundo acreditava, mas ninguém queria falar que estava com medo. Eu lembro que na ida estava todo mundo falando, mas quando chegou na rua da escola, sabe quando a pessoa começa a assoviar? Ninguém falava nada. A gente estava andando bem devagarzinho. Na rua da escola a gente estava assim, andando rápido, mas estava todo mundo cheio de si. Ninguém queria mostrar medo. Todo mundo queria falar que era macho. Na ida deu tudo certo. Mas na volta, a gente tinha que atravessar a rua da escola com o colchão em cima da cabeça. Era um colchão bem antigo, daqueles bem pesados assim. Eu lembro que fui eu, meu primo e o nosso amigo com o colchão em cima. E a gente foi. E começamos a andar ali na rua que era mal assombrada. E eu não sei o que estava dentro da escola. Provavelmente não era esse homem, porque esse homem não existia. Mas fez um barulho de alguma coisa caindo dentro da escola. E quando essa coisa caiu, meu irmão, só sei que nós 3 fomos e o colchão ficou. No final das contas, o meu amigo dormiu no chão mesmo, porque ninguém voltou para buscar aquele colchão. E aquele colchão só foi buscar no outro dia de manhã, à luz do sol, onde pessoas poderiam ver o que estava acontecendo ali. Estava todo mundo cheio de si, mas quando ouviu um barulhinho, todo mundo foi embora. E sabe o que era interessante? Era de que a gente podia ter ido para o nosso tio e falado, tio, então, o homem da escola resolveu mexer com a gente. E a gente deixou o colchão lá no meio da rua, mas a gente queria estar cheio de si. A gente não queria falar que a gente ficou com medo do homem que possivelmente morava dentro da escola e sequestrava as crianças. Então, meu amigo teve que dormir no chão, ao invés da gente pedir a ajuda de alguém. E muitas vezes na nossa vida a gente é assim. A gente finge que a gente está cheio de si para enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas. A gente fala, não, eu vou conseguir vencer as minhas batalhas. Mas quando acontece alguma coisinha, a hora que a gente vê, a gente desiste. A gente larga. A gente para de enfrentar aquele problema. Sendo que se a gente buscasse a presença de Deus, a gente ia ficar cheio dele. E aí talvez a gente não ia aparecer cheio de si para as pessoas, mas cheios dele, nós conseguiríamos ter força para resolver os nossos problemas. Quem vive sem Deus, vive deixando problemas para trás, coisas para trás. Assim como eu e os meus primos deixamos aquele colchão na rua naquela noite. Quem vive sem Deus
não tem força para realmente crescer, se fortalecer e se tornar alguém que realmente consegue vencer as suas batalhas. Porque nós crescemos não quando nós nos tornamos cheios de nós mesmos. Nós crescemos quando nós construímos quem nós somos em Deus. Era por isso que Jesus crescia em estatura. Ele não tinha as melhores roupas, ele não era alto demais. Na verdade, ele não era alguém que chamava atenção aos olhos dos homens, mas ele era diferente, porque ele não estava cheio de si, ele estava cheio de Deus. Isso nos leva à terceira coisa, que nós podemos perceber que Jesus crescia durante a sua caminhada, lá no versículo de número 52. Jesus, ele crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, mas Jesus também crescia em graça. Esse tem um momento dessa passagem que nós lemos que eu acho incrível. É o momento que os pais de Jesus percebem que eles não estavam ali. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo e é traumatizante. Alguém já perdeu o irmão mais novo no mercado? Irmão, dá um desespero, né? Eu nunca esqueço uma vez que eu perdi meu irmão no mercado, eu falei assim, pelo amor de Deus, não morre, que se você morrer, minha mãe me mata. Foi essa frase que eu falei para o meu irmão. Dá um desespero incrível. E eu imagino o desespero que foi para os pais de Jesus perceberem, depois de muito tempo de caminhada, que Jesus não estava ali. E eles saíram procurando Jesus entre as pessoas que estavam viajando com eles. Eles saíram procurando Jesus que nem desesperados. E eu lembro que no texto que nós lemos, no momento em que Jesus é encontrado pelos pais na casa do Pai, no templo do Senhor, eles falaram, filho, por que você fez isso com a gente? E Jesus falava simplesmente de que ele não estava nervoso, ele demonstrava simplesmente que não estava nervoso. E ainda olha para a mãe, um menino de 12 anos que ficou 3 dias sozinho e diz o seguinte, onde vocês achavam que eu devia estar? Eu não deveria estar na casa do meu pai? Sabe o que eu acho interessante desse momento? É que muitas vezes a gente acha que uma pessoa que tem graça diante dos homens é aquela que nasceu numa família boa, que fala o sobrenome e as portas se abrem. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa que tem graça diante dos homens é aquela pessoa que tem bons amigos, pessoas poderosas que podem abrir portas. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa que tem graça diante dos homens é aquela pessoa que consegue as coisas de um jeito mais fácil do que os outros. Não é verdade? Mas o que a Bíblia diz é de que Jesus crescia em graça diante dos homens e diante de Deus. Eu acredito que isso acontecia não porque Jesus tinha um grande sobrenome, não porque Jesus tinha amigos que eram influentes, porque na verdade as pessoas que eram influentes naquele tempo não gostavam muito de Jesus. Eu acredito que Jesus crescia em graça, porque ele estava disposto a estar sempre na presença do Pai. Nós encontramos graça nas nossas vidas, não quando nós fazemos as amizades corretas, não quando as melhores portas são abertas para nós, não quando nós temos as melhores oportunidades. Nós encontramos graça quando permanecemos com o Pai, seja no momento ruim, seja nos momentos de desespero. Os pais de Jesus estavam desesperados, mas ele não, porque ele estava na presença de Deus. E tem muita gente por aí desesperada e que não vê graça na vida e que os homens percebem que simplesmente não está crescendo, porque na hora do desespero, ao invés de permanecer na casa e na presença do Pai, acaba indo para outros lugares encontrar aquilo que precisa. Os irmãos sabem que eu tenho feito alguns evangelismos no Largo da Ordem. Eu nunca esqueço o primeiro evangelismo que a gente fez, tem até uma foto, o Gabriel está lá, e ele estava junto comigo, fui eu, o Gabriel e o Luiz. E eu sempre conto histórias boas, e hoje eu vou contar uma história que nem foi tão boa assim. Na verdade, não foi nada boa, pelo menos para mim. Eu lembro que naquele primeiro evangelismo a gente estava no final já estava quase voltando para a igreja, a gente já estava cansado, e eu vi um homem que ele era um pouco mais velho. Eu senti no coração que eu tinha que abordar aquele homem. E eu comecei a falar com ele, eu falei, olha, pode parecer meio estranho para você, mas a gente está conversando com as pessoas, a gente está
orando pela vida delas. E a gente é dessa igreja aqui, a gente queria saber se a gente pode orar por você. Naquele momento eu estava sozinho. E aí quando eu falei a palavra orar, na verdade, aquele homem que estava com um sorriso na cara, ele se fechou completamente. E ele começou a falar um monte de coisa para mim. Ele começou a dizer de que ele gostava de Jesus, ele gostava de Deus, mas que ele não gostava dos evangélicos, ele não gostava da igreja. E ele começou a resmungar, e eu falei, Deus, eu vou ir para outro. Não vou perder meu tempo com esse aqui que não quer me escutar. Mas dentro de mim eu simplesmente senti no coração Deus dizendo para mim, escuta. E eu fiquei ali, uns 10 minutos, só ouvindo coisas ruins sobre os evangélicos. Só ouvindo coisa ruim sobre a igreja. E eu lembro que ele falava, mas ao mesmo tempo o semblante dele foi mudando. Porque ele percebeu que eu estava disposto a ouvir ele. Ele percebeu que eu estava disposto a ouvir ali e que eu não estava querendo brigar, eu só estava querendo ouvir aquele homem. No final das contas ele parou, ele olhou e falou, obrigado por me escutar, viu? Tchau. E eu percebi que, por mais que eu não tenha falado de Jesus para aquele homem, por mais que eu não tenha orado pela vida dele, ele ficou feliz demais, porque pelo menos alguém que estava contra ele na cabeça dele, estava disposto a escutá-lo. E muitas vezes, sabe o que acontece nos nossos momentos de desespero? Quando a gente está triste, angustiado, ao invés de abrir o coração para Deus, a gente começa a reclamar de Deus para outras pessoas. Quando a gente está num momento muito complicado, ao invés de a gente abrir o nosso coração para o Senhor, a gente começa a guardar aquelas coisas ruins, aquele sentimento no coração, e a gente para de ler a Bíblia, a gente para de adorar a Deus, a gente para de vir no culto. Normalmente, quando a gente está passando por um momento de desespero, ao invés de a gente permanecer na casa do Pai, na presença de Deus, a gente tende a resolver aqueles problemas que nos colocaram naquele lugar, sozinhos. Mas isso nunca acontece, porque uma pessoa que faz isso não cresce em graça diante de Deus e diante dos homens. Deus quer nos ouvir até mesmo quando nós estamos lamentando. E quando a gente lamenta as coisas que estão acontecendo na nossa vida ao Senhor, a gente cresce até mesmo nos momentos de desespero, porque a gente percebe que Ele está disposto a nos ajudar e de que a graça dEle pode nos guiar todos os dias. Afinal, Deus não quer dar um mapa para a gente, Deus quer ser o nosso guia. Essa semana eu ouvi uma história de uma missionária, e ela disse que teve um ano que ela foi para a África do Sul, e ela foi para a África do Sul não para pregar o Evangelho, mas para ter um momento de descanso. O problema é que ela ficar só 3 dias num lugar onde eles poderiam fazer o famoso safari. E quando ela chegou naquele lugar, ela recebeu um mapa de onde ficavam ali os lugares onde o safari proporcionava a pessoa a visitar. E nesses 3 dias, 2 choveram muito, e ela só tinha mais um dia para poder fazer aquele safari. E tinha um lugar que ela queria muito ir, que era um lugar onde tinham aves maravilhosas. Ela sempre foi muito fã de pássaros, então ela queria ir para lá desesperadamente. E no 3º dia fez aquele sol. Por isso ela chegou lá para o guia e falou, olha, hoje eu quero que você leve a gente lá no Parque das Aves, lá no lugar onde tem um monte de aves, porque eu sou apaixonada por isso. E aí naquele momento o guia foi bem seco e grosso com ela, falou, você quer ir lá? Nesse ponto aqui do mapa que você me mostrou? Ela disse, sim. Fala, não, você não quer ir lá não. Sabe por quê? Porque hoje os hipopótamos estão ali, e você não quer passar por um lugar onde os hipopótamos estão. E ela lembrava da visão dos hipopótamos que ela tinha na TV. E ela pensava assim, mas o hipopótamo é um bicho tão bonitinho, dá até vontade de passar a mão. Por que esse homem não está me deixando ir no lugar onde eu gostaria de ir? Eu lembro que ela estava explicando ali na pregação de que ela lembrava que ela ficou muito brava, mas muito brava mesmo, porque o hipopótamo não ia ser um bicho que ia impedir ela de ver a ave. No final ela não conseguiu visitar aquele lugar. E quando ela voltou para o hotel, ela foi procurar alguns vídeos no YouTube sobre o que os hipopótamos faziam com os carros que passavam ali perto fazendo safari. E ela pôde perceber que
pessoas já tinham morrido. Ela percebeu que os hipopótamos, eles viravam ali os carros que as pessoas iam fazer o safari, porque eles são extremamente territoriais, extremamente fortes. Se você invade um território de um hipopótamo, irmão, é igual você pegar o controle da sala de casa da sua avó da televisão. O negócio ferve, o negócio fica doido, não dá certo. E aí naquela hora ela começou a agradecer a Deus. E ela começou a perceber de que era muito melhor ter um guia do que só ter um mapa. Porque se ela seguisse o mapa, ela ia acabar no meio dos hipopótamos. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que a graça de Deus, ela não nos dá as respostas, ela não nos dá todas as respostas que nós precisamos ter, mas a graça de Deus nos dá a certeza de que o Senhor sempre estará lá quando a gente precisar. Tem muita gente que quer crescer, tem muita gente que quer ser corajoso, tem muita gente que quer se tornar alguém com uma personalidade vencedora, que vence, que encara e que faz todas as coisas. Mas sabe o que eu tenho percebido nos últimos tempos, meu irmão? Que a coragem, a resiliência, elas não são um tipo de personalidade, mas sim um sim no nosso coração, que nós decidimos dar a Deus. E se caminharmos na presença dEle, nós seremos transformados e cresceremos em sabedoria, estatura e graça. E nos tornaremos como Jesus. Prometo que eu estou encerrando, tudo bem? Você vai chegar em casa, fazer o seu franguinho bem tranquilo, não vai precisar comprar outra coisa, porque o seu frango que está no forno não vai queimar. Mas nunca esqueça que no primeiro ano que eu fui pastor aqui na igreja, teve um irmão da igreja que me perguntou assim: pastor, qual que é a coisa mais difícil de ser pastor na sua opinião? Eu lembro que eu parei um pouco, eu comecei a pensar em todos os meus desafios ministeriais, em todas as coisas que tinham acontecido comigo naquele ano. E depois de pensar muito, sabe qual foi a minha resposta? Dar nó em gravata. Rapaz, como é difícil dar nó em gravata. E eu lembro que eu compartilhei isso num culto. E sabe o que aconteceu? Um irmão muito querido, ele me deu uma gravata que o nó já vem feito, vocês já viram? Vem aqui com um zíper atrás da gravata, você só precisa puxar e modelar de acordo com o seu pescoço. Isso foi uma bênção para mim, graças a Deus. Mas sabe o que acontece quando você me dá uma gravata que não tem nenhum nó? Eu não consigo nem fazer, eu viro um cachecol assim, sabe? Fica uma coisa meio estranha, porque eu não tenho a capacidade de fazer isso sozinho. Eu tenho que pedir ajuda para alguém para fazer esse nó. Eu vou ter que procurar algum vídeo no YouTube que me ensine a fazer. E muitas vezes, sabe o que acontece na nossa vida? A vida é como se fosse uma gravata que a gente precisa dar um nó. E ao invés de a gente perguntar para quem sabe, a gente começa a fazer as coisas sozinho. E a hora que vem, a gente está se enrolando, quase se enforcando. E as coisas não acontecem. Mas sabe o que Jesus veio mostrar para nós? De que mesmo sendo um menino de 12 anos, mesmo sendo alguém que não era muito estudado naquela época, mesmo sendo alguém que não era alto ou bem visto pelas pessoas, ele seguia o padrão de Deus, ele seguia o modelo, ele fazia as coisas simples e que estavam prontas. Jesus é o nosso modelo. Por isso, ao invés de a gente ficar se debatendo com a vida, ao invés de a gente ficar se sufocando com os nossos problemas, tudo que a gente precisa fazer é seguir o modelo, porque o modelo é fácil, está ali. A gente só precisa se colocar à disposição de Deus. Muitas vezes a gente está se enrolando, porque a gente não está disposto a viver do jeito que o Senhor Jesus já nos ensinou a viver. Talvez pode parecer meio boba para você essa ilustração, mas você já percebeu que provavelmente a primeira pessoa que ensina um homem a dar o nó da gravata é o pai dele? E muitas vezes Deus está vendo você ali na frente do espelho, suando todo, atrasado, apertado, tentando pôr um nó na sua gravata. Ele está dizendo: meu filho, eu tenho uma gravata pronta aqui para você. Não se bate não, faz do meu jeito, que você vai crescer em sabedoria, estatura e graça. Quando nós nos entregamos ao jeito de Deus,
Ele faz infinitamente mais. Porque do jeito de Deus, até uma criança pode fazer. Mas quando a gente faz desse jeito simples, a gente passa a ter resultados extraordinários. Porque não é através de nós, mas sim através de Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Talvez você tenha vindo para esse culto, talvez você tenha vindo para cá nesse final de ano e você está se agarrando aí na sua gravata, você está se batendo, você não sabe muito bem o que precisa fazer, você sabe que esse ano não foi legal e você não sabe muito bem como melhorar para o ano que vem. Mas eu te aconselho a fazer somente uma coisa: ser como uma criança nas mãos do Pai. Ele vai te guiar e Ele vai te ajudar. Por isso, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos. E se você se sentiu tocado por Deus, para de fato viver desse jeito novo, se você quer viver do jeito do Senhor, eu queria que você colocasse as suas mãos assim para frente, porque eu quero orar por você nessa manhã. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas na sua vida, se você começar a viver do jeito simples e do jeito dele. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu peço para que o Senhor venha nos constranger, para que a sua presença seja o nosso guia e para que possamos ser como crianças nas suas mãos, assim como Jesus, para que possamos fazer aquilo que é simples e vermos o seu agir em nosso viver. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Antes de eu impetrar a bênção, eu queria ter mais um tempo de oração. A irmã Regina Merlini mandou um recado aqui para nós e ela pede oração pelo irmão dela, Robson. Ele está muito mal em São Paulo, ele está internado. Por isso, nós vamos orar agora pelo Robson. Nós vamos orar também pela vida do pessoal ali de Santa Catarina. É a primeira igreja da onde, Pri? De Joinville. Com as chuvas que estão ocorrendo, a igreja foi alagada. Então, nós vamos orar agora pelo Robson e pela primeira IPI de Joinville, ok? Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu cuidado, mas em especial queremos te agradecer pela vida do Robson, Senhor. E queremos te pedir, ó Pai, pelo seu toque fresco na vida dele agora, em nome de Jesus, Pai. Oramos por cura, restauração, Pai. Que o Senhor venha fazer um milagre na vida do Robson, Pai, para que ele possa viver uma vida saudável e uma vida totalmente entregue aos seus pés. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, que o Senhor possa estar trazendo calma, paciência, tranquilidade a ele e a sua família, e que o Senhor venha fazer um milagre, Pai. Oramos também, Pai, pelos nossos irmãos da IPI de Joinville, Pai, que tiveram a sua igreja alagada, Pai, com essas chuvas, Pai. Nós te pedimos, Pai, por misericórdia, Pai, que o Senhor possa estar conduzindo a vida e o coração desses irmãos, para que eles possam permanecer te adorando em espírito e em verdade, e que eles possam encontrar soluções na sua presença. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e que a consolação do Santo Espírito estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre, amém. E quem quiser me ajudar a dar um nó nessa gravata para ela ficar, eu aceito, tá bom? Deus abençoe.